vai ser mudado quando a gente retornar às experiências das aulas presenciais, se alguma coisa dessa experiência que a gente está vivendo agora de atividade remota vai alterar o cotidiano da sala de aula depois? Eu acho que, especialmente, a gente vai ter que pensar em mudar o planejamento, mudar a forma como esse planejamento está pensado. E não só para esse ano, mas para os próximos também. Esse excesso de conteúdo, trabalho, prova, isso tem que ser muito reavaliado, sabe? Os estudantes do sexto ano, por exemplo, estudam desde pré-história, né, até o início da Idade Moderna. Será que a gente precisa realmente de tudo isso para os alunos adquirirem conhecimento histórico? Eu tenho percebido que os alunos, a gente tem elaborado atividades que procurem ser mais condizentes com tudo que eles estão passando, atividades mais diferenciadas do que a gente faria em sala de aula. E eu tenho percebido que as respostas são muito positivas em relação a algumas coisas. Será que a gente precisa de toda essa gama de conteúdo para dar conta das coisas? Acho que primeiro a gente vai valorizar mais essa questão de estar juntos, né, junto com os alunos, e a questão de procurar fazer mais trabalhos interdisciplinares, né, ser menos conteudista, porque a gente só está preocupado com vestibular, com o Enem e tal, e às vezes descarrega um monte de conteúdo nos alunos, mas às vezes eles não estão, né, aprendendo de fato. Então, ser mais objetivo, né, menos conteudista. Eu acho que a partir de agora, o Estado, né, claro, na figura dos seus professores, da gestão das escolas, eles vão ter que conhecer melhor a realidade de cada aluno, né? E a gente também vai ter que começar a pensar as aulas baseadas nessas situações. O currículo ele vai ser aplicado de formas totalmente diferentes, né? Até acho assim que esse replanejamento que vai acontecer gradualmente, né, ele vai ser justamente quando o professor conhecer melhor a realidade de cada um dos seus alunos, né? Porque a gente tem, né, turmas muito plurais. Então, eu acho que a partir desse primeiro levantamento das situações de realidade, a gente vai ter que tomar, então, as iniciativas para mudar o jeito de conduzir o conhecimento, né? Eu percebo que, mesmo nessa educação remota, a gente acaba reafirmando valores que a gente tem que começar a pensar em superar, e não me parece que a gente vai superar imediatamente pós-pandemia, né? Então, essa coisa do estímulo-resposta, da educação conteudista, né? Algumas críticas que a gente tem à educação já nos últimos 30 anos, 40 anos, eu não percebo que essa experiência nos faz romper com velhas estruturas da educação, né? Eu percebo que, inclusive, em alguns momentos, ela reafirma velhas estruturas. Então, claro, vai servir como um grande processo de reflexão. Eu sou um pouco cética em pensar numa mudança estrutural, porque essa escola que a gente já sabe, que é uma escola que a gente ainda traz do século XIX, enfim, que a gente já tem essa discussão posta, as críticas existem, mas ao mesmo tempo implementar as mudanças é algo que depende de vários atores. Começando, né, por toda a discussão em torno da valorização do professor. E aí, como eu já tinha dito, eu penso que é um momento extremamente potente para que a gente repense a relação da escola com as avaliações, com o estabelecimento das notas, que a gente repense também as potencialidades da interdisciplinaridade, do que a gente chama, geralmente, né, na pedagogia. Então, acredito que esse momento é um momento de grande potência para repensar, para reconfigurar algumas coisas. Mas se isso vai acontecer, não sei, sou um pouco cética. Existem muitas resistências de ambos os lados. Em termos governamentais também, obviamente, mas também do professor. O professor precisa ser estimulado a repensar a sua prática e, obviamente, tem que receber toda a assistência para isso. Então, as atividades que eu tenho preparado, né, em conjunto com os colegas também, são atividades bem, assim, de ensino religioso, de história, atividades bem leves, uma produção textual sobre a experiência que eles estão vivendo, né, aí tenta amarrar com algum conteúdo. Em ensino religioso dá para trabalhar bastante com a questão
de algumas tradições religiosas que pode levar um pouco mais de calma para eles, como o budismo, o trabalho. Então, assim, eu tenho tentado mesclar, né, o conteúdo, né, o que está lá nos planos, com a experiência que eles estão passando também. O que eu tenho feito, assim, quando eu vou preparar as minhas aulas? Eu tenho tentado aproximar, eu já fazia isso antes, mas agora eu tento aproximar ao máximo da rotina e do que está próximo deles, né? Por exemplo, fui trabalhar África com o 6º ano, o que eu consegui fazer? Trazer um filme super-herói, né? Pô, Pantera Negra foi super elogiado pelas críticas por conta de trazer características dos povos, das etnias africanas, né? De ter feito uma pesquisa legal de vestimentas, enfim. Então, fui atrás disso, sabe? Então, a gente teve que buscar novas estratégias. Eu digo que o professor teve que se reinventar, né, diante disso. Trabalhar de forma interdisciplinar, então, nessa escola de ensino médio, de ensino fundamental, que é em Ribeirão Preto, que é a Maura de Sena Pereira, assim, os professores têm algo bem legal, que a gente conversa e faz as atividades de forma interdisciplinar. Então, por exemplo, eu estava trabalhando o Egito Antigo com o 6º ano, aí a professora de artes entrou para a gente fazer um livrinho decorado, e aí flui melhor, né? Ou trabalhando a questão da Revolução Francesa, período napoleônico, trabalhar com literatura, que é a obra Os Miseráveis, do Victor Hugo, trabalhar com a questão da história, artes, língua portuguesa, acho que foi bem válido, né? Então, eu tentei buscar algumas temáticas, assim, que não são tão ligadas ao livro, claro, fazem parte dos conteúdos, mas elas trazem algo novo, alguma novidade para o aluno, e eu tive bastantes debates interessantes com alunos do ensino médio, né? Inclusive, eles trouxeram algumas temáticas solicitando que o professor falasse, né? Alguns fazem cursos preparativos aí para vestibular, Enem, e aí eles trazem as falas dos professores para a gente, e aí a gente debate. O recurso eletrônico me possibilita ilustrar melhor o que eu estou falando, né? E até instigar mais eles a pensarem sobre aquilo que está se passando. Dá para ter um aproveitamento melhor, né, de algumas situações que não se tratavam antes, como a participação da mulher ao longo da história, né, a questão indígena, como tem sido tratada, a questão também racial, né, até já fizemos alguns debates sobre isso, até por instigação dos próprios alunos, né, tem essa situação política do país que os alunos do ensino médio às vezes trazem, né, para debate. Quando começou a pandemia, eu montei uma rede de conversa com os alunos mesmo, assim. A gente montei um Instagram, deixei meus contatos disponíveis para eles, para que a gente pudesse conversar. A gente tem conversado sobre várias situações, o que eles têm dúvidas sobre a pandemia, eles têm dúvidas sobre o caso do George Floyd agora que aconteceu, eles têm questionamentos sobre desde coisas muito simples até coisas muito complexas. O que eu tenho feito para esses alunos, é tentar enviar um material que possa ser reflexivo, embora esteja numa estrutura bastante ultrapassada, né, de leitura-resposta. Leitura-resposta é basicamente essa única possibilidade que fica para esses alunos que não têm acesso a todas essas ferramentas, né? Essa seria a minha preocupação central, assim, durante esse processo, né, de tentar encontrar novas formas, mas observando que há limites estruturais, sociais mesmo, para a gente construir a educação que a gente sonha, nesse sentido da educação remota, assim, né. Preparar uma videoaula para fazer um aluno ficar ali preso no que tu tá falando, um aluno de 6º ano que tem 11 anos, que está em casa, que vai dividir a atenção com o cachorro, com a TV, com o pai, com a mãe, enfim, é muito difícil, né? Então, preparar um material que seja rico, que seja estimulante, que faça aquela criança pensar, né? Principalmente na minha disciplina, né? História exige muito isso, né? Não tenho que ensinar lá uma continha, sei lá, uma fórmula matemática, por exemplo. É difícil, é um conteúdo mais subjetivo também. Hoje de manhã, na conversa com um adolescente de ensino médio, aí o nosso colega diretor perguntou, e das atividades que os professores estão postando, você acha que elas têm sido relevantes para o seu aprendizado, ou você acha que elas têm sido apenas uma forma de ocupar o tempo, né, que não vão levar a aprendizado algum? E ele foi direto e disse, olha, diretor, meio a meio, né?
ou seja, 50% de todo o trabalho na compreensão desse aluno, ele foi completamente em vão, ele não gerou nada. Então, essa realidade também é muito ingrata para o professor, né? A gente às vezes planeja, se dedica-se horas e horas de planejamento, de compreensão, de preparação de um material, e aquele material, quando chega na ponta, quando chega na hora de colocá-lo em prática, ele não atinge necessariamente as perspectivas e objetivos esperados. E aí você tem que retornar e fazer tudo de novo, e às vezes fazer por caminhos que lhes são completamente diferentes. Então, essa experiência de trabalho em casa, de trabalho no modelo home office, tem exigido do professor um processo de planejamento, um labor muito maior até do que aquele que nós tínhamos, com certeza, quando estávamos fisicamente em sala de aula. Eu gostaria de frisar que os professores são dedicados à educação, né? Se nem sempre a qualidade da educação depende apenas da vontade, da disponibilidade, do desejo dos professores, né? Existem várias outras questões que influenciam na qualidade da educação. E são questões estruturais, sociais, históricas, políticas, ideológicas, enfim, há uma série de fatores que compactuam para que a educação seja como ela é. Então, não é apenas o desejo e a vontade do professor que faz a qualidade da educação, né?